Jorge, você pode falar dos processos obsessivos narrados na desencarnação coletiva atuais do último livro, Psicografia do Divaldo? Pelo... Manuel Flamengo? É. Pelo Manuel Flamengo? Ou não? Eu ainda não li, a Sâmia que está lendo, estou esperando ela acabar para eu ler. Ela está no 17 ainda. Mas vamos... Uhum. Sabe quando o urubu fica em cima do toco do pau? Sei. Estou desse jeito, esperando ela acabar para pegar. Mas os processos, falando de maneira geral, não sei o que tem na obra, mas os processos de perturbação que acontecem nas desencarnações coletivas, eles decorrem de cinturões de força. Existe um cinturão de força positiva que envolve a Terra, mantido pelo pensamento dos bons espíritos, pelo pensamento das entidades superiores, ou seja, o alto possui, como se fosse, uma comparação, uma estação de rádio transmitindo energias positivas. Quando eu oro, quando eu faço o bem, quando eu me encontro comigo mesmo, quando eu medito, quando eu ouço boas músicas, quando eu estou em paz comigo mesmo, sem que eu perceba, eu acesso esse sinal. E eu me sinto bem, digo, nossa, me refiz, sou tão bem. O que aconteceu? Eu conectei com essa rádio que tem. Infelizmente, essa não é a única estação. Tem uma segunda estação, feita pelas entidades perversas, negativas, que também possuem um cinturão de forças que envolve a Terra. E quando nós nos damos ao ódio, ao sentimento de vingança, depressão, angústia, sofrimento, sensação de abandono, medo, nós também conectamos com essas outras estações de rádio. E essas estações, elas potencializam em nós os sentimentos negativos. Então, por exemplo, a gente está vendo muito hoje na nossa sociedade pessoas que estão perdendo o equilíbrio em função do desencarne coletivo de pessoas. O que está acontecendo? Nós estamos vendo, e isso é verdade, não dá para a gente negar, um aumento no número de óbitos por Covid. Isso é fato, a mídia está mostrando o tempo todo, aí tal, dá para a gente confirmar. É verdade, estamos vendo uma segunda onda, isso é verdade. E tem muita gente que, em função disso, está se desequilibrando, está se apavorando, está se desesperando. Meu Deus, e agora que vai ser? Por quê? Porque a sensação de que essa doença pode chegar na minha casa e me levar a óbito tem tirado a tranquilidade de muita gente. Tem muita gente que está vivendo dias muito angustiantes. E esses sentimentos de medo, principalmente, eles são assodados, eles são potencializados pelos espíritos perversos que querem tirar o nosso equilíbrio para conseguir o que quer. Então, quando você fica com medo, você fica tenso, então você agride em casa, você tem menos paciência, você fica neurótico, você começa a gritar com as pessoas dentro de casa, você não quer sair, a pessoa vai no supermercado, chega em casa, não pegue em mim, não pegue em mim. Fica todo mundo muito inflamado com relação a isso. E a gente fica se atrapalhando por conta dessas questões. Não é que a gente tenha que ser alienado, mas a gente pode diminuir a nossa conexão com essas energias ruins. Basta assistir menos televisão, que a notícia se repete o tempo todo, a mesma notícia vai, passa o dia inteiro falando aquelas coisas que só vão dando mais intranquilidade na gente. Nós já sabemos o que tem que fazer. O que tem que fazer? Nós sabemos as medidas de higiene, nós sabemos a medida... Então, pronto, você já sabe o que tem que ser feito. Então, não adianta a gente ficar se desesperando por conta disso. A gente vai manter os protocolos de segurança que são exigidos, mas mantendo a serenidade, porque, sabe, uma das coisas que interfere muito no nosso sistema imunológico é o nosso estado emocional. Eu não estou dizendo isso por conta de espiritismo, não. A própria medicina fala isso. Quando o nosso sistema emocional não está bem, nós temos mais dificuldade de reagir a um processo de infecção. Tanto faz ser de vírus, como de bactéria ou de fungo. Mas se você tiver serenidade dentro de você, se você estiver se alimentando bem, dormindo bem, estiver tranquilo, fazendo exercício físico, tomando todos aqueles cuidados que a gente tem que ter para ter um sistema imunológico mais seguro, a gente não precisa ficar tão intranquilo. Porque se você ficar intranquilo, você desequilibra o sistema imunológico.
Aí, na tentativa de se proteger, você se desprotege, porque uma pessoa alarmada além do que deve, apavorada, desequilibrada emocionalmente, ela é presa fácil do processo infeccioso. Então, muitas entidades perturbadoras atacam os encarnados na expectativa de deixá-los intranquilos para que isso produza essa sensação de desamparo, que produza fenômenos de depressão e hostilidade entre grupos, que as pessoas começam a se hostilizar. Passa na rua, vê uma pessoa vestida com roupa de agente de saúde, roupa de jaleco branco, quer hostilizar a pessoa porque está na rua, você está na rua. Então, esses processos de inflamação da nossa sociedade é que a gente tem que cuidar, porque senão a gente vai ficar doente, mais doente do que a própria Covid poderia nos fazer, porque a Covid é uma doença que depois de tratada passa, mas o desequilíbrio emocional que a gente pode se abraçar pode demorar muito mais tempo para que a gente se cure dele.